Boa tarde a todos. Vamos ver quem já está aqui. Daqui a pouco mais pessoas já vão entrando. Tá dando para ouvir bem, galera? Deixa eu abrir o chat aqui. Estou vendo que a Maria entrou na conversa. Será que ela consegue nos ouvir? Deixa eu digitar para ela. Chamada. Opa, tem gente mandando mensagem, mas eu não estou conseguindo ver. Alguma coisa está acontecendo. Espera aí. Manuele. Aê, a Manuele está ali. Oi, estou aqui também. Agora está aparecendo. No meu computador não está aparecendo. Para variar, né, gente? Para variar. Todo mundo meio louco, meio perdido. Mas o importante é que está funcionando. Aí, agora a Maria Helene conseguiu entrar também. Beleza. Olha só, então deixa eu colocar aqui. Só antes de eu iniciar, eu quero falar uma coisinha, né? Dá uma aumentadinha aí no volume, mano. Daqui a pouco começa a gritar, daí você vai sentir. Dá uma olhadinha só, que olha só, a gente conversou um pouquinho já sobre o pré-evento, né? Que seria aquela maneira inicial, quando a gente pega, começa a definir os objetivos, começa a colocar as metas, né? Começa a ver tudo, redondinho. Depois a gente falou também do trans-evento, ou seja, o decorrer, o caminho, o curso desse evento, né? Depois a gente foi para o ramo um pouquinho das reuniões, que encaixa nessa parte, e agora, então, nós vamos para a finalização, tá? Já estamos andando para o fim desse tópico, tá? Concluindo, de fato, o que a gente tem para conversar sobre ele. Por quê? Hoje a gente vai falar, então, do pós-evento. E o pós já dá para entender que é o que vem depois, né? O que a gente deve pensar? O que a gente vai fazer com tudo isso que a gente conversou antes no planejamento, depois, enquanto a gente fez, enquanto a gente realizou as atividades, agora a gente vai falar de como a gente pega tudo isso para prosseguir, né? Ou melhor, o que a gente vai fazer depois com tudo isso. Então, deixa eu colocar aqui, eu vou compartilhar minha tela e vou tentar compartilhar com o som, porque eu quero mostrar para vocês um site aqui. Isso, tá indo, ó. Então, aqui, planejamento do pós-evento, que é o que a gente vai conversar agora. Esta é a última fase de um evento. Então, é o que a gente vai fazer depois. É o que eu estou falando. Quem sabe, talvez está muito pequenininho para ler, né? Deixa eu ver se sim. Aqui eu acho que já ajuda. Isso. Essa é a última fase de um evento. Então, é a compilação e a preparação de notícias gerais sobre todo o transcorrer do evento, seus resultados e objetivos alcançados, para a remessa à mídia impressa e eletrônica de expressão. Então, o que a gente vai fazer? Lógico que não somente essa parte de pegar os dados para fazer algum tipo de mídia ou para fazer algum tipo de envio, mas também estudo do que a gente consegue pegar daquilo, né? De todo esse trabalho que a gente teve, de toda essa motivação de ir lá, vamos fazer, né? E aí, quando a gente conclui, então, todo esse processo, a gente consegue alguns dados. Mas para que a gente tenha esses dados, a gente tem que conversar de alguns mecanismos que a gente pode utilizar para conseguir esses dados. Então, eu quero trazer hoje vocês, na verdade, para uma reflexão sobre isso, tá? E aí vocês vão dar uma olhada como que vocês se colocariam para fazer isso, caso fosse de responsabilidade sua, né? Então, se eu tivesse assim, agora é sua responsabilidade tratar de tal aspecto. Como que você lidaria com isso? Então, quero que você pense. Depois eu vou abrir aqui um pouquinho. Hoje eu vou tentar fazer mais assim, tá? Abrir um pouquinho o chat para vocês escreverem e, quem sabe, até depois colocar vocês para darem opiniões ali pelo microfone, né? Que também é uma maneira super legal, super válida. Hoje tem bastante gente também, então a gente vai poder trocar bastante ideia, tá? Mas vamos ver então aqui a respeito das principais atividades referentes a esta etapa. Matias recomenda. Matias é uma autora que fala muito sobre organização de eventos, tá? Não é muito conhecida para nós, porque não é uma área que a gente foca tanto, né? É o último tópico ali, a gente está falando bem menos em relação às outras coisas, então talvez por isso não seja tão conhecida.
Mas vamos ver, então, o que é a recomendação, né, do que eu vou colocar nesse planejamento do pós-evento, o que eu vou fazer depois. Então, eu coloco aqui, preparação do noticiário geral. Lembra que quando a gente estava falando do pré-evento, quando a gente estava falando do trans-evento, né, do acontecimento em si, a gente estava falando que pode ou não ser contratado, por exemplo, um fotógrafo ou alguém para registrar em vídeo, né, alguém para fazer edição. Então, na verdade, todo o evento em si, né, todo o corpo de pessoas que estão funcionando ali, né, para a gente fazer o quê? Ter depois esse uso para colocar, né, para divulgar. Então, na verdade, não só para divulgar, mas quem sabe até para lançar alguma tendência ou para colocar algum aspecto que a gente quer evidenciar. Lembrando que nós conversamos já sobre isso quando a gente falou por que eu vou realizar um evento, qual que é a minha ideia, e agora a gente vai falar de um deles, que é essa parte da promoção, né? A promoção de nome, a promoção de marca, não promoção de desconto, promoção de divulgação, né? Colocar-se à vista. Então aqui, quando a gente faz, né, qualquer tipo de evento ou de atividade, e a gente vai pensar, então, nesse noticiário geral, é o que as pessoas vão receber desse trabalho que a gente fez. E isso você pode ver bastante, que aqui a gente encontra, por exemplo, muito... as pessoas mesmo na nossa região compartilham bastante as notícias de páginas locais, né? E aqui você deve ter bastante exemplos que você vê, que os seus amigos, que os seus familiares compartilham, os grupos mesmo, né? Tanto via Facebook, tanto via WhatsApp, que a gente vê, então, essas notícias sendo espalhadas. E essa forma de, vamos dizer, viralizar dentro de uma região, que aqui a gente consegue ver bastante, e isso em outras regiões, outras pessoas também vão conseguir ver, lógico, mas o que a gente está querendo falar é, você vê a repercussão legal que isso vai ter. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa situada em Guaramirim e eu realizo um evento, né, que alguém ali vai publicar, vai fazer alguma tiragem, né, e vai colocar que esse evento é de Guaramirim, as pessoas que estão ali, vamos dizer que vão compartilhar, vão dizer, olha que legal, que iniciativa legal, que evento bacana, que isso, que aquilo, vão compartilhar. E geralmente, quando a gente está pensando nesses compartilhamentos, né, as pessoas que vão ver também são dali ou são da região próxima, né? Então acaba que até mesmo depois do evento a gente continua fazendo essa divulgação, a gente continua revertendo de alguma maneira esse reconhecimento ou esse serviço todo, esse trabalho todo, e por que não dizer investimento, né? Que a gente teve durante o processo também, tá? Então é importante a gente pensar nisso. Depois, tem aqui também a ideia da expedição dos press releases. O que seria isso? Seria quando... o legal é que eu quero selecionar e clico fora depois, né? Deixa selecionado para o povo ver. Isso. Então, olha só. O que seria esse press release? É o que eu quero liberar para ser divulgado. Então, vamos dizer que você quer que esse jornal local, que esse site, que esse blog local faça essa divulgação, o que eu vou entregar para eles? Que tem vezes que eu posso ir lá levar, eu tenho uma matéria para você, e eles adoram, né? Eles precisam publicar alguma coisa, então eles adoram uma matéria que já vem quentinha, um material, né, inédito, então você divulga para a pessoa, você dá os detalhes, ela monta uma reportagem, né? E claro que quando eles fazem uma análise do que publicar, eles sabem o que vai causar nas pessoas, que tipo de reação que as pessoas vão ter, se elas vão querer compartilhar, se elas vão comentar, ou se vai causar, né, algum tumulto, alguma coisa assim, ou uma repercussão positiva, tudo isso também é pensado, e aqui não vai ser diferente, né? Então eu entrego, por exemplo, o material, eu fiz um vídeo, tenho as imagens, eu entrego para fazer a publicação para as pessoas, né, dou os dados, qual foi o intuito, ou coisas nesse sentido, para eles elaborarem. Então a gente já está pensando no quê? No que vai acontecer depois. Ou se é um congresso, uma palestra, também serve como uma forma de propagar a imagem daquela instituição, vamos dizer, em relação ao conhecimento, não precisa ser único e exclusivamente financeiro, pode ser de esporte, pode ser religioso, nós já falamos disso, né? Mas eu sempre gosto de puxar um gancho. Para quê? Para que vocês comecem a costurar as coisas, né? Remendar tudo. E tanto é que daqui a pouco eu quero mostrar para vocês o que é press release esse aí que você falou agora.
Esse é quando a gente vai entregar alguma coisa para... Caraca, só enviou. Manu, funciona assim. O meu telefone, ele recebe na hora o que você manda, mas o meu computador é assim, de 15 em 15 anos ele recebe as mensagens de vocês, tá? Mas normal. Então, o que é? Quando a gente pega esse material, né, e entrega para alguém fazer uma publicação, seja no jornal... Não, mas demorou para enviar, sabe? Entendo, é coisa normal. Né? Tem vezes que demora, vezes que não demora, tudo a gente não entende muito bem o que acontece. Mas seria isso, tá, mano? Então, compilação e ordenação de todos os press releases publicados, ou seja, depois, né, que eu entrego, que eu encaminho, eu pego e vejo onde que eles fizeram realmente, que eles publicaram de fato, para eu acompanhar, né, para eu ver o que estão pensando, o que estão falando, qual é o tipo de conteúdo que isso está gerando, ou melhor, qual imagem que isso está gerando também, que essa palavra de imagem, na verdade, vocês já estão percebendo que a gente falou bastante, né? Desde sempre, na verdade. A gente já inicia falando sobre a imagem. Imagem de venda, imagem pessoal, imagem profissional, imagem de produto, imagem de evento, imagem de marca, imagem de tudo, né? Então, para a gente reconhecer a importância disso em tudo que a gente foi falando. Depois, o cálculo de toda a centimetragem publicada, né? E aí, vai depender do tipo de publicação, porque assim, ó, a centimetragem publicada vai assim. Se você vai e entrega para alguma pessoa para ela fazer uma publicação sobre o teu evento, sobre o que você fez, né? Ela pode, em alguns casos, sim, dela fazer de livre e espontânea vontade, dependendo do que é o evento, dela ir lá e fazer como uma notícia, tá? Então, o foco dessa notícia que eles estão fazendo por vontade própria não vai ser o foco que você quer que eles falem, vai ser o que eles querem falar. O evento foi assim, contou com tal, com isso, com aquilo. Vão colocar os fatos, que é o que o jornalismo faz, né? Agora, se você quer colocar uma reportagem, ou você quer um espaço numa revista, num jornal, você quer publicar, ou num blog, né? A gente ainda pode contar com formatos offline e online. Então, isso tem um preço, né? Para você colocar numa forma de divulgação. Então, hoje a gente vai fazer na coluna tal exclusivo sobre isso. Então, meio que você vai levando como você quer que seja feito. Aí é meio que um patrocínio. Então, por isso que aqui a gente coloca um cálculo da centimetragem publicada, que eles cobram pelo espaço que você tem. Ou se você quer colocar só uma nota, um cantinho, ou se você quer fazer como se fosse um anúncio propriamente dito. Então, depende de como que você quer fazer, tá? A Maria tá tirando uma fotografia ali. Isso. Pois serve para ela ver de novo, né? Coisa boa. O próximo, então, apresentação dos relatórios finais de todas as fases de divulgação. Então, aqui, o que é isso, né? Relatórios finais. A gente vai pegar toda a coleta de dados que a gente fizer. E aí, são vários dados, tanto os financeiros, né, os de divulgação, de tudo. E a gente vai ter um de satisfação, que depois eu vou falar sobre esse, tá? Então a gente vai deixar um pouquinho esquecido esse agora, porque depois quero focar só nisso para vocês verem. E também das fases de divulgação, né? Ou seja, o que teve resultado, qual foi a maneira, qual foi a maneira que mais a gente conseguiu atrair pessoas, né? Como assim atrair pessoas? Vamos supor que eu coloquei pessoas para fazer pesquisa na rua, né? Aqui, em cidades menores, ainda é mais comum do que cidade maior, que quase que todas são proibidas, né, das pessoas irem na rua fazer um tipo de pesquisa, mas em cidade menor ainda a gente consegue encontrar, que é o quê? Você é abordado na rua, ou você é abordado no terminal da cidade, ou na própria casa das pessoas, eles vão, tá? Lembrando, já falei para vocês que eu já fiz isso, tá? Que a gente vai fazer uma pesquisa de qualquer coisa, e nessa pesquisa a gente consegue fazer uma divulgação, a gente consegue o contato da pessoa, a gente consegue o interesse da pessoa, mas a gente faz em formato de uma pesquisa, tá? Isso tem que ser bem pensado, bem planejado de como você vai fazer para ter o resultado. Ou você vai fazer um panfleto, ou você vai impulsionar uma publicação no Facebook, no Instagram, né, nas redes sociais, como você vai fazer? E aí, com isso, a gente consegue saber o que deu mais resultado. Digamos que esse seja o teu primeiro evento, né, que você fez esse tipo de coisa. Você está
testando as melhores abordagens, ou que não seja o teu primeiro evento, mas seja o evento que você vai fazer em uma localidade diferente da sua, você não conhece como é que as pessoas reagem. Então, ali você já está começando a perceber como que a coisa funciona. E em qual parte você vai perceber melhor o que aconteceu? Você vai perceber melhor no pós-evento. Por quê? Quando a gente está no pré-evento, que a gente está ali tentando captar o que a gente chama de leads, leads seriam o quê? Essa base de dados de pessoas. Geralmente funciona assim: nome, telefone, idade, data de nascimento, o treinamento que ela tem interesse, o dia que ela pode ir para participar do nosso evento, alguma coisa assim. Então, a gente tem as informações das pessoas. Essa tabelinha é o que a gente chama de tabelinha de leads. Depois a gente usa para fazer contato, para fazer fechamento, para fazer venda, o que for preciso depois. E vocês podem ter certeza que o nome de vocês em alguma tabelinha de lead já está. Tá? Você pode ter certeza. Algum dia você já participou de um sorteio de suco em supermercado, né? Algum dia você parou e colocou teu nome numa urna para concorrer a um tablet, para concorrer a um carro zero, né? Então, isso tudo é captação de lead. Mas aí, o que funciona no pós-evento? A gente consegue mensurar o que vale mais para nós, onde a gente consegue atrair mais as pessoas. Por que eu vou fazer isso? É aqui que está a sacada. Por que eu vou fazer isso? Num próximo evento, eu já sei onde que eu consigo mais pessoas daquele local, onde elas se sentem melhores a participar. Isso falando de um evento presencial, principalmente, né? Porque o online vai depender muito, mas o presencial é mais assim, por região, né? Então, a gente faz essa análise. E aí, veja só, na próxima que você for fazer, você já sabe que o Facebook, vamos supor, o Facebook deu muito mais resultado, foi muito mais rápido, foi muito mais eficiente. Então, você vai ficar gastando tanto e perdendo tanto tempo fazendo outros tipos de divulgação que são bem mais complicadas ou que demandam mais tempo, ou até mesmo que possam ser mais caras, sendo que você sabe que o teu foco para você conseguir as pessoas que você precisa para irem lá, vem pelo Facebook, um exemplo, tá? E aí a gente faz essa parte, né, essa conciliação de todos os dados no pós-evento, então. Depois, reuniões de trabalho, legal. Reuniões de trabalho nos quais a equipe seja incentivada a buscar resultados ainda maiores para o próximo evento. Aqui, então, quando a gente pega e coloca todo mundo que participou, toda a equipe que participou dessa determinada data, né, a gente vai fazer o quê? Vai colocar todo esse povo para olhar. Pode ser também essa parte da própria captação dos leads, ou o atendimento, né? Isso lá no pré-evento. O que aconteceu durante que a gente pode melhorar, ou o que a gente pode dar de parabéns para as pessoas envolvidas pelo que elas fizeram e que deram resultado. Parabéns, foi muito bom. E motivar essas pessoas que no próximo que a gente fizer, elas continuem vindo com essa energia, com essa disposição a continuar fazendo aquilo funcionar, porque a gente precisa, né, dessa energia, dessa motivação das pessoas para as coisas funcionarem, né? Então, sempre que a gente pode lembrar, isso eu falei para vocês em reunião, isso eu falei para vocês em departamento pessoal, em técnica de venda, em marketing, em tudo, que a gente precisa levar isso adiante, né? Ainda mais se você for o responsável por isso. Você é o que dá a cara àquela coisa, né? Então, você precisa levar adiante essa ideia desse positivismo, né? Essa coisa boa que você quer levar. Então, eu quero, por exemplo, que na minha loja todo mundo atenda bem, né? Que todo mundo seja ali proativo, disposto a auxiliar e sempre seguindo aquela regra do sorriso que a gente conversou na técnica de venda. E aí você mesmo não é essa pessoa, você mesmo não faz isso, então não tem como, né? E aqui a gente consegue, então, trabalhar. E outra coisa, colocar as pessoas que botaram a mão na massa lá para sentar junto ver isso, tá? Depois eu vou focar nessa parte aqui, na mensuração de dados, mas ainda assim aqui a gente já consegue perceber a importância, tá? Depois eu abro para questões ali para vocês me ajudarem a terem essa ideia toda também. Depois, serviços complementares, né? Ou seja, vai vir para complementar toda essa ideia. Além de todas as observações anteriores, essa mesma autora, Matias, recomenda que devemos apresentar o balanço financeiro final e fazer prestação de contas. E isso aqui eu falei para vocês, que fazer a prestação de contas é fundamental, tá?
Ainda mais se você tiver algum tipo de patrocínio ou algum tipo de tesouraria, né? Você precisa sempre estar bem certinho com essa apresentação, tá? Porque se entrou, é aquela ideia, se entrou para algum lugar, foi, certo? Se esse dinheiro, se essa verba chegou para algum lugar, ele está indo. E aí, nessa prestação de contas, a gente consegue colocar bem para onde foi. E aí, aquela história, se sobrou, a gente sabe que não é uma coisa nossa, vamos dizer. Então, a gente precisa também colocar no devido lugar, né? Depois, então, vamos ver. Que tudo que a gente precisa como complementar. Apresentar balancete administrativo e demonstrativo de todas as providências tomadas, né? Ou seja, o balancete administrativo foi todas as decisões, né? Tudo o que foi colocado, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a definição do público-alvo é esse. Vai ter que ter num relatório. A distribuição das mesas vai ser tal. O tempo, o cronograma vai ser tal. Então, tudo isso a gente está colocando como que vai funcionar, tá? E é importante, então, para a gente conseguir lidar com tudo isso. Depois, liquidar todas as pendências que possam surgir sobre instalações, materiais, recursos humanos ou equipamentos utilizados. O que é isso? Tem vezes que a gente pode acabar precisando, ou de última hora, né, de chamar uma pessoa a mais para participar, que a gente percebeu que ali na hora vai precisar, ou aconteceu de algum equipamento dar problema, que você tinha feito a previsão que você ia usar o seu, mas no dia não deu muito certo, você precisou pegar da pessoa mantenedora ou da empresa mantenedora do local, do espaço, e aí acabou que gerou uma pendência nova, né? Ou o próprio recursos humanos, como a gente sempre disse, o recursos humanos é a parte das pessoas, é a contribuição das pessoas nisso. Então, aqui, liquidar todas as pendências é isso, verificar se alguma coisa foi deixada, ou quem sabe você colocou a data de vencimento um pouco para depois. Então, tem vezes que a gente não coloca todas as datas de vencimento desses pagamentos para o mesmo dia, por exemplo. E aí acaba que um desses foi postergado, você tem depois, então ainda tem coisa a ser paga. Isso a gente já tinha comentado, né? Que quando fica alguma coisa, então a gente faz essa liquidação, ou seja, a gente paga, a gente quita o que a gente acabou deixando ali em dívida também, né? Depois, devolver à associação ou empresa promotora do evento todos os materiais que tenham sobrado, e aí isso daqui entra naquele aspecto ainda que a gente tinha falado sobre quando a gente precisa criar, vamos dizer assim, né? Pegar um espaço e transformar esse espaço ou numa sala de reunião, ou em alguma coisa para eu fazer um simpósio, para eu fazer uma apresentação, né? Ou qualquer outro tipo. Ou se eu vou colocar, né, abrir as portas, fazer aquela campanha de visita guiada, e eu vou precisar de algum material que não tem, e aí eu pego emprestado da própria empresa que está ali. Então, assim, eu não tenho uma mesa, mas ali eles têm mesa naquele espaço. Então, eu estou pegando emprestado aquela mesa, estou colocando em outro lugar. Então, sempre devolver. Ou é de um departamento, eu peguei emprestado para colocar ali, eles cederam, tudo certinho. Então, assim, quando a gente pega o espaço, levando em consideração que não seja o espaço do local onde nós trabalhamos ou mesmo do local que nós possuímos. Nós vamos pegar de tal maneira, né? E aí a gente espera o quê? Que quando chegue a hora da devolução, a gente entregue nas condições que nos foram dadas, né? E isso é aquela velha história, se eu empresto algo para alguém, quando retorna, a gente espera que retorne também da mesma maneira, né? Eu sempre cito o exemplo do livro. A gente empresta um livro para alguém, se ele volta com uma orelhinha ali, né? Alguma coisa que não está fora o coração, já dói, né? E aqui é a mesma coisa. Então, entregar sempre nas mesmas condições que a gente recebeu. Tratar com carinho, tratar com cuidado. Por quê? Primeiro, se a gente vai lá e faz um evento e depois deixa tudo desorganizado, entrega de qualquer jeito, e tem vezes que acontece, olha, por falta de questão de planejamento mesmo, tá? Não é questão de maldade da pessoa, não, mas tem vezes que acaba que ela esquece ou ela pensa que alguém foi e fez e acabou que não aconteceu, tá? Nem é por maldade de vez em quando, mas o que acontece? Você vai lá, aluga um espaço bacana, você reverte muito cliente daquelas pessoas que foram ali, só que no fim você sai e deixa tudo virado.
Tá bom, você pagou o aluguel, né? Pagou as despesas, mas você deixou e sabe quando a gente sai, deixa as coisas tudo assim, ó, virado. Agora você imagine daqui uns 2, 3 meses você resolve fazer mais um evento para conseguir mais clientes, porque você já está precisando de mais dinheiro em caixa para continuar suas operações funcionando. E aí, você acha que eles vão querer locar o espaço para você de novo? Vamos dizer, aquele lá que deixa tudo virado de qualquer jeito, né? Ou pior, se alguém que frequentou o evento ou que não pôde ir, mas vai lá para tirar dúvida, né? Ah, eu não pude ir, você pode me dizer quem era a empresa responsável? Você acha que eles vão falar com essa pessoa ou vão passar algum tipo de informação, vão fazer algum tipo de indicação, você deixando de qualquer jeito? Não vão, né? Então isso daí é o outro aspecto. São coisinhas pequenas, na verdade, que a gente vai comentando aqui, e que elas vão se transformando em coisas maiores, né? Então a gente precisa levar todas essas coisinhas em consideração. E é bem por isso que a gente precisa de uma equipe, né? Para a gente conseguir, então, verificar todos esses lados, porque são muitas coisas para a gente analisar de fato, né? E também é por isso que esse setor de promoção de eventos, de organização, né? É um evento muito requisitado também, né? Precisa de muita dedicação, precisa de muita concentração. Existem coisas específicas, e eu acredito que semana que vem ainda vou conseguir mostrar para vocês. Nós temos, inclusive, decretos em lei, tá? De como alguns tipos de evento devem acontecer. Então, para vocês verem que não é simplesmente todos os eventos que eu posso simplesmente ir lá e fazer como eu quero. Eventos particulares, sim, né? Exemplo de um evento particular que a gente já falou, festa de aniversário, cada um faz como bem entende, né? Agora, existem outras coisas que não, que tem inclusive um regimento antiguinho, vamos assim dizer, mas que tem, tá? Então, para vocês verem como que a coisa funciona, como que a situação é. Depois, desmontar instalações que foram efetuadas para o evento, e aí entra aquela situação que você, por exemplo, vai lá e não tem um palco, então você aluga, né, ou faz alguma coisa para o pessoal ir lá, ou outra situação, você precisa, por um determinado tempo, de um local, e você manda fazer aquelas paredes de mentira, aquelas paredes falsas, para delimitar o espaço, e aí não tira depois, né? Também são algumas coisas. Claro, que isso vai na conversa. Se a pessoa disser não, pode deixar, que ela vai utilizar, ela ainda vai ficar feliz que ficou, né? Mas tem muitas vezes que não. Então a gente precisa deixar o espaço realmente assim, tanto com o que nos foi emprestado, tanto com o que a gente levou, né? Que se você levou e a coisa é sua, leva de volta para você, mas se você pegou de outro para levar num outro endereço, aí você já tem dois negócios ali para você resolver, né? Então, sempre bacana a gente conseguir conciliar tudo isso, tá? Depois, transportar materiais e equipamentos utilizados no evento, tá? Também. Então, aqui, né, tudo que a gente for necessitando durante, enquanto a gente está fazendo ali, a gente precisa também efetuar esse transporte, ou seja, carregar para o local certo, né? Ou entra também na parte da devolução, né? Que seria um transporte também, seria levar para alguém também. E aí entra na parte que era a parte que eu queria muito falar, que é um dos dados que a gente consegue observar, tá? Existem mais dados? Existem mais dados. Mas eu quero conversar com vocês sobre esse daqui, que é análise e avaliação. Veja que importante. Avaliar é fundamental para o aprimoramento da organização de um evento. E não só do evento. Você perceba de qualquer coisa. Você, quando estuda um conteúdo, para você saber se você realmente entendeu ou se você não entendeu, ficou alguma coisa que ainda seria bacana você revisar, você não faz uma avaliação? E através dessa avaliação a gente não consegue pegar, né? Se bem que não é 100% dos casos que essa avaliação é bem pensada, mas aí também mais um problema para ser olhado, né? Então, assim, você faz uma avaliação, você sabe, ó, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, isso aqui não está muito bom, não. Né? Então, você faz uma avaliação. Aqui, quando a gente fala de satisfação das pessoas, né, a gente também pede uma avaliação. Então, a gente usa para quê? Primeiro, para a gente ver se tudo funcionou de acordo com o que era esperado. A gente não coloca metas, objetivos, quando a gente inicia, diz, ó, eu espero fazer tal coisa.
e para alcançar essa tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, essa é a pessoa responsável. Nós já falamos disso, né? Então, quando eu faço todo esse processo, é natural que no fim disso tudo, eu pegue essa avaliação para eu ver se o resultado bate com o resultado que eu estava esperando, tá? Então, periodicamente, os trabalhos desenvolvidos para o evento devem ser avaliados por meio de reuniões com o grupo envolvido. A base para tais avaliações está no cronograma básico, que determina tarefas, estabelece responsabilidades e prazos, facilitando o processo e também o checklist, pois este apresenta o desenvolvimento de todas as atividades do planejamento. É aqui que está essa palavra. Vamos até colocar. Ó, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que a gente pode usar como cronograma, tá? Eu não mostrei para vocês lá na fase inicial, lá no pré-evento, porque eu não queria confundir a cabeça de vocês, mas essa é uma parte que muitas pessoas já pensam lá, tá? Por quê? Porque a gente já pensa no pré-evento para conseguir os dados para o pós-evento, né? Mas eu não quis mostrar para vocês antes, não. Vou mostrar hoje, tá? Para vocês essa ordem não vai alterar nada, tá? Mas eu vou mostrar hoje para vocês conseguirem terem uma ideia de qual é o melhor momento para vocês fazerem a aplicação, tá? Para chegar nesse conceito. E também uma outra coisa que eu quero falar com vocês é de como que a gente faz, tá? E eu quero mostrar para vocês qual é a importância dessa avaliação. Antes mesmo de eu mostrar esse checklist, antes mesmo de eu mostrar o modelo pronto, olha só, eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, cadê? Você assistiu à abertura dos Jogos Olímpicos que aconteceram em Pequim, na China, em 2008? Como você avaliaria a organização daquele mega evento? Então, ó, eu imaginei que muitos de vocês podem não lembrar, né, ou podem nem ter visto a abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, da China. Então, eu vou mostrar para vocês hoje. Por isso que eu coloquei aqui o compartilhamento da tela, para depois mostrar para vocês, tá? Aí, depois que vocês assistirem, eu vou colocar só um trecho, que na verdade essa é uma matéria pequena, para vocês considerarem um evento de âmbito mundial, tá? Uma abrangência mundial, e da área do esporte, tá? Para vocês verem realmente que eu posso ter eventos de outras bases, né? De outras formas, não apenas comerciais, se bem que a gente sabe que no evento esportivo também pode ter área comercial, né? Não tem por que não. Mas isso é para vincular aquela ideia de um evento religioso, comercial, esportivo, né? Tudo isso. Então, primeira coisa, vou colocar aqui para vocês o trechinho, tá? Para quem não viu essa parte. Depois, eu vou pedir para que vocês vão ali no chat do Skype e colocar o que vocês acharam e como você avaliaria. Então, se você quiser ir assistindo e já escrevendo uma avaliação, eu vou deixar um pedacinho, uns 2 minutos mais ou menos, que é para dar tempo de você começar a escrever para depois já colocar aqui a resposta, tá? Então, você vai assistindo e quem já pensou em como avaliaria, já pode colocar lá também, tá? A Manu disse que não entendeu. Ó, Manu, eu vou explicar novamente. Eu vou colocar um trechinho da abertura de um evento, tá? Que foi das Olimpíadas, tá? Dos Jogos Olímpicos. E aí eu quero que vocês avaliem o que vocês acharam dessa abertura que eles fizeram, tá? E eu quero que vocês também, quem conseguir fazer uma relação, o que acha que foi envolvido no chat do Skype, tá? Pode abrir aqui, tem o botãozinho, aí onde você está escrevendo mesmo. Aí onde você está escrevendo, que deve aparecer aqui na minha tela, tá? Então, aí onde você escreveu essa pergunta, você escreve também. E os demais, eu quero mais gente participando, tá? Quanto mais tiver aí, não precisa ser grande, pode ser só uma linha, tá? Deixa eu só ver, tá sem áudio? Tá. Então, eu vou colocar aqui para vocês, só um segundinho. Os atletas aproveitaram para tirar uma selfie no palco. Mas a festa de encerramento não conseguiu superar o impacto da pirâmide humana na cerimônia de abertura. 120 alunos de artes marciais presos por cabos, um balé nos ares.
próxima edição dos Jogos da Juventude vai ser em Buenos Aires, em 2018. Beleza? Então vocês viram, né? Que bonito. Então vamos ver aqui as participações. Quem não quiser escrever, pode apertar no áudio aqui e aparecer aqui para conversar, tá? Vamos lá. Quem prefere falar no áudio, abre aqui o microfone para a gente conversar. O que você achou? O que você acha que foi necessário para fazer esse evento? Vamos lá. Quem quer falar? Promoção, eu quero super. São mais de 100 lojas perto de você. Gui, tá rolando uma promoção aqui. Viu a propaganda, como é importante? Vamos lá. Tem alguém que quer falar por áudio? Vou abrir o microfone de vocês, hein, que não estão nem escrevendo nem falando. Ó, vou abrir o microfone. Vamos ver o que a Manu colocou aqui. Caraca, foi bem organizado, né? Deve ter levado um tempão. Uau! Bem legal. Chama a atenção do público e eles se dedicaram bastante. Sim, exato. E aí agora você imagine o tempo, né? A importância, quando vocês vão escrevendo aí, a importância do tempo, porque precisa de preparo, né, para isso acontecer. Precisa também, por que não dizer, do dinheiro para as coisas acontecerem. Vocês viram? Figurino, iluminação, tempo. Aqui a gente pode colocar o que a gente tinha conversado sobre a pauta, sobre as entradas, quais serão as atrações, em que momento uma coisa entra, em que momento outra sai. Vocês perceberam ali uma sincronicidade gigantesca. E você acha que isso, hoje, se eu tenho essa ideia, amanhã eu reproduzo todos esses movimentos? Amanhã eu tenho todas as iluminações conforme a música que está tocando, conforme os movimentos, né? Não é bem assim. Então, esse ali já é um exemplo de um evento, né? A gente está aqui falando de eventos e muitos deles de pequeno porte, a gente comentou, mas também a gente tem o outro lado. Estou aproveitando que tem 2 pessoas digitando ali, vamos dar um minutinho. Daí começa outra propaganda no fundo, né? Começar a cobrar. Isso que dá, né? Deixar o site aberto. Essas daí estão empolgadas escrevendo, hein? E ninguém quis falar por áudio, você veja só. Luana mandou o quê? Caramba, foi muito organizado e muito legal, hein? Deve ter dado muito trabalho e chama muito a atenção do público. E a Maria mandou, não, kkk, não sei direito o que falar. Ficaram todos muito impressionados. Essa é a verdade. Ficaram impressionados e não tem muito o que falar. Mas vocês percebem o que é, né? Que aconteceu. A grandeza, né? Do evento. Verdade, nem parece que foram pessoas que fizeram. Parece que foi feito em computador, é arte gráfica. Ficou bem sincronizado. É verdade, ficou muito. E eu não lembro de algum outro evento que o pessoal falou tão bem quanto esse. Ficou na história, né? Enquanto vai marcando ali, ficou na história, a verdade é essa. Muita força de vontade deles, eu não teria coragem. É deles, que é uma grande de uma equipe, né, Maria? Verdade. Foi um trabalho em equipe gigantesco. E coragem, né? Porque você viu, isso dali era o tamanho do espaço da apresentação, mas você pensa no espaço do público, que eu acho que não deu para ver muito bem ali, né? O tamanho do impacto do público ali também. Você imagina, se aquilo ali era só o tamanhozinho
vamos dizer assim, do espaço para se apresentar, imagina o tamanho para assistir, né? Então, aqui, para a gente fazer, ó, vocês acabaram de avaliar de alguma maneira, tá? Só que é isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Vocês fizeram uma avaliação e disseram assim, ó, nossa, deve ter sido difícil, né? Nossa, parece que precisa de muita organização. Nossa, parece isso, parece aquilo. Isso é uma avaliação, tá? Só que, se você quer avaliar muitos outros dados que vão além dessa opinião, e você precisa de fatores para você colocar, porque se eu digo assim, ó, vamos fazer uma avaliação do evento para ver o que a gente pode melhorar. Daí eu digo para a pessoa, oi fulano, o que você achou? Eu não estou guiando a pessoa em momento algum para a resposta que eu preciso, ou melhor, para as coisas que eu preciso que a resposta dela tenha. Então, se eu digo assim, o que você achou? Ela vai olhar para mim e vai dizer, legal. Nossa, bom, né? E aí, eu não estou guiando o que eu quero com essas respostas, o que eu quero saber dessas opiniões. Então, o que eu vou mostrar para vocês nesse checklist? Vou colocando enquanto isso, deixa eu deixar vocês tontos. Espera aí, só um minuto. Deixa eu achar onde é que eu coloquei. Daqui para cima, só um minutinho. No checklist, o que vai ser a parte positiva de fazer o checklist, então? Eu já vou ter aqui. Eu já vou ter os campos para a pessoa qualificar para mim. Então, ali, como você qualifica o evento quanto à programação. E aí, os itens que fazem parte da programação, para quê? Para eu saber se o conteúdo estava legal. Para um próximo evento, se a minha avaliação não for boa no conteúdo, eu posso focar no conteúdo. Assim como, quando estou conversando ali da recepção de dados, isso você entrega para as pessoas dali. Isso, Manu. Você pode fazer de forma escrita, pega na caneta mesmo. Eu gosto muito quando tem a possibilidade, tem equipamento, principalmente, de fazer nesses formulários do Google mesmo. Coloca ali, a pessoa vota, é rápido, sai o índice na hora, não precisa se preocupar, não tem que corrigir manualmente, você só pega a resposta pronta. Fazer à mão, a diferença é que você olha um por um, você sente o contato individualizado, né? Mas aí vai muito do seu perfil, vai muito do perfil do que você pode na hora. Eu já vi reunião que cada um, né, vamos dizer assim, uma reunião que a gente sabe que o público-alvo, e por isso a importância de definir o público-alvo, quando eu sei que o meu público-alvo tem celular, né, tem equipamento, ou que a minha sala de conferência tem um computador individualizado, de eu mandar diretamente para a pessoa um link, fazer um link daqueles curtinhos, sabe, que são poucas letrinhas, para a pessoa não ter dificuldade em acessar, e ela já faz na hora, ou disponibilizar uma telinha, sabe aquelas telinhas quando você vai, tipo, no cartório? O de Guaramirim, não sei se tem, mas que você vai no cartório e a pessoa diz, avalia nosso atendimento, e aí você só clica nas respostas. No de Schroeder tem, no de Guaramirim não sei se tem não, e é tudo por touch, você só vai clicando na telinha lá e vai aparecendo a resposta. Então é mais fácil de contabilizar, né? Acho que tem na Riachuelo do Shopping isso. Pode ter. Isso aí é uma das formas da gente, sei lá, mas é em alguma loja. Tem muito lugar, na verdade, que tem, né? Então, essa é outra forma. Só que aí vai depender do que a pessoa quer, né? Então, aqui, ó, quanto à programação, temas e assuntos, ou conteúdo em si, conferências, trabalhos apresentados, projetos, debates e a carga horária. Aqui eu consigo qualificar, aqui a gente colocou, né? Ótimo, bom, regular ou ruim. É uma das maneiras mais fáceis de você conseguir que a pessoa tenha uma nota em mente. Tem muita gente que se perde de dar nota, tipo, classifique de 0 a 10. Tem pessoas que não têm muito essa noção de quanto que vai colocar. Então, é uma maneira boa de atender todos os públicos, né? Todo mundo que for responder vai ler e já vai saber bem certo, né? Bem guiado, autoexplicativo, eu diria. Mas também tem como avaliar com nota, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho esse modelo muito bom, né? Na minha opinião, eu usaria dessa forma aqui. É fácil de você apresentar depois, tá? E aí você vê, vamos dizer, 50 pessoas responderam a este questionário e aqui a maioria colocou regular e ruim na carga horária. Tem aqueles de estrelinha, exato, tem de estrelinha também. Então, ó, vamos dizer que das 50 pessoas que fizeram esse relatório, ali 40 pessoas, 45 colocaram regular ou ruim na carga horária. Então, o que eu vou saber?
que eu fiz uma carga horária, vamos dizer, de 2 horas, o pessoal não gostou. Então, eu já vou repensar, ó, pessoal, será que eles não gostaram porque tá pouco conteúdo, que a gente tá falando muito rápido? Ou será que é porque realmente não devia ser assim, devia ter uma pausa, né? Isso é uma questão para o pós-evento a gente conversar, tá? Eu estou levantando situações hipotéticas aqui só para você ter uma base, um exemplo, tá? Mas aí você também pode criar os seus para você ir tentando entender melhor ainda, tá? Mas aqui é sobre a programação, sobre o que vai acontecer, a listagem das coisas que a gente tem para fazer, que é o famoso preencher os buracos que a gente tem durante 1 hora de evento, né? Não deixar nenhuma coisa em aberto para ficar aquela coisa perdida, né? Preencher bem o que a gente tem para fazer. B, quanto à organização do evento. Então, vamos ver, organizar a secretaria, o coffee break, ou as pausas, as instalações, sinalização de acesso, informações, material oferecido, pontualidade, recepção e equipamentos. Ou seja, de forma geral, tudo que eu consigo pegar, agrupar, ou colocar em ordem, colocar em sequência, para que eu simplesmente me utilize desses dados, dessas informações. Então, a secretaria, os documentos, ou canetas, ou o que for, deixar sempre num local acessível, fácil acesso, né, para a pessoa conseguir realizar um atendimento rápido, quando está entrando, fazer a verificação, ou se tiver crachá, ou qualquer tipo de identificação, ser um processo rápido. Então, isso tudo questão organizacional, né, coisas que eu consigo mover de um lado para o outro, que eu consigo dar um toque, que eu consigo organizar, tá? Bem tranquilo. Então, essa é a primeira parte da organização. Depois, questão de serviço. Vamos ver alguns serviços que estão elencados aqui. Transporte de acesso à cidade, caso o seu público-alvo venha de fora, é comum em excursão, ou é comum em empresa que tem filiais em outras cidades, tá? Hotéis, caso o seu público vai ter que ficar hospedado, é bem comum, e eu vejo muito em mentoria, tá? Ou curso intensivo de fim de semana, precisa de hotel, convenções de franquias, é muito comum também acontecer, alimentação, tanto interna quanto externa, né? Se for ficar num hotel, translados, seria se vai acontecer o evento em partes diferentes do município, por exemplo, e você levar essas pessoas, então translado é essa parte, né? Essa parte de locomoção de todo mundo, transportes urbanos, caso seja necessário, segurança, e aí tem alguns tipos de eventos que a gente precisa de uma segurança bem maior, tem outros que é menor, né, mas isso tudo depende, então você vai ter que ver o que a sua empresa, o que o seu ramo, ele pede, né, nessa questão de segurança, quantas pessoas precisam ter para fazer a segurança do evento, ou se é necessário ter. Os que eu fiz não precisaram ainda. Limpeza, importantíssimo, né, gente? Principalmente para banheiro de evento, principalmente. Aí tem a parte boa dos locais que eu pego para fazer, que a gente sempre pega um local que esse serviço já vem incluso, sabe? Que já tem uma pessoa que é contratada daquela casa de evento, ou contratada daquela associação, que eles já dão esses benefícios. Então, você paga um aluguel mais caro, ou uma diária mais cara, para fazer o teu evento, mas já tem os serviços inclusos. Então, você só chega lá, abre com a chave e deu. Você não tem mais responsabilidade. Então, eu sempre optei por esse, que aí fica mais fácil de organizar também, e ainda mais que nos eventos que eu vou, tem que levar bastante equipe, tem que ficar junto com a equipe, e aí é um trabalhinho a mais. Depois, estacionamento, né? Se vai ser feito algum tipo de cobrança pelo estacionamento também, se o local oferecer um serviço à parte, né? Informações turísticas, caso, né, venham pessoas de fora para o seu evento. Então, tudo isso são questões a ser pensadas. Não estou dizendo que todos esses aqui você vai utilizar se você for fazer, mas o que eu digo, essa separação em colunas que a gente consegue agrupar, é mais fácil para a pessoa identificar, e é mais fácil para a gente depois conseguir ter uma nota por quesitos para a gente alterar, né? E lógico, a cada evento que a gente for fazendo, tentar aumentar, né? De regular para bom, de bom para ótimo sempre. E não espero nunca precisar ter o ruim, né? Então, sempre ir aumentando. E esse é o sentido mesmo, que a gente consiga, então, colocar tudo isso em prática. Depois dessas avaliações, a gente tem mais algumas outras coisinhas, ó. Na sua opinião, resposta aberta. O que foi melhor no evento, o que foi pior no evento? Aí é uma questão aberta. Se é pelo escrito,
Geralmente a gente dá uma linha para a pessoa escrever ou o próprio espaço em branco da folha. Se é pelo digital, pega o teclado digital e a pessoa escreve normal, não tem problema nenhum. Não é esperado que a pessoa escreva a vida dela inteira, é só uma linha, duas ali no máximo para você, né, ter uma visão geral. Essa é uma questão que ele não vê em gráfico, então eu não consigo mensurar num gráfico, eu preciso passar um por um, isso é bom, tá? Leva um tempo para fazer, mas é bom, porque a gente consegue entrar mais na cabeça da pessoa, a gente consegue entender mais o pensamento dela. 3, como você ficou sabendo do evento? Aqui a gente junta com o que eu acabei de falar. Onde, você, a próxima vez que for responder essa pergunta, você já sabe o porquê. Você veio aqui na nossa loja comprar tal coisa? Então, como é que você conheceu a nossa loja? Foi pelo Facebook? Um amigo indicou? Para que a gente precisa saber disso? Para saber onde investir mais. Para saber onde colocar mais os nossos recursos e onde a gente pode também focar mais para atrair as pessoas, tá? 5. Qual a atividade profissional que exerce? Aqui são alguns exemplos, tá? Você coloca depois o que você quiser ou o que a sua equipe achar melhor, mas é mais para conhecer em qual parte que essa pessoa trabalha, para a gente ver qual é a intencionalidade dela, né? Se ela é uma pessoa, vamos dizer, mais técnica naquilo que ela está falando, ou se ela é uma pessoa que não é da área. Então, é lógico que se eu for fazer uma avaliação de algum simpósio de medicina, eu vou dar uma avaliação que não vai ter totalmente a ver com aquilo, porque eu não sou desse ramo, né? Então, a minha nota não vai ser igual ao médico da área que sabe o que a pessoa está falando. Então, eu vou ver mais o que? A parte da organização, se as pessoas cuidaram bem, né, da parte da higiene, se todo mundo fez a limpeza do local. Né? Eu vou olhar outros aspectos que o médico vai olhar mais o conteúdo em si, entende? Cidade, estado onde reside, observações e sugestões. Eu gosto muito desse campo aqui, sugestões, que a pessoa fica aberta a dar os direcionamentos dela, né? Infelizmente, não são todas as sugestões que as pessoas dão que a gente consegue pôr em prática, mas a gente pelo menos consegue ver e mensurar, né? O que mais que... Só um minuto, vocês vão ficar tontos só por 2 segundos, calma aí. Deixa eu colocar de volta onde é que eu estava, porque eu estou terminando aquela parte. Aqui. Aqui. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui, olha lá. Então, na visão de Matias, um elemento importante para o processo de avaliação é a opinião das pessoas que compõem o grupo de trabalho. Portanto, são aconselháveis reuniões periódicas com os envolvidos no planejamento e organização do evento. É aqui que está a história, né? Tem muitas vezes que a gente acha que esse formulário, esse bom, ruim, regular, ótimo, é só mandar para cliente, é só mandar para participante. Não. Quem trabalhou também importa. Por quê? Porque eles que estão ali se colocando em prol daquele acontecimento. Então, é lógico que a opinião do cliente, que é quem vai comprar o produto, né, é o cliente que vai levar a renda, que vai levar o lucro para a empresa, é importante, lógico. Mas a gente não pode esquecer que as pessoas envolvidas pelo que elas estão fazendo, elas também precisam opinar. Porque se eu fizer alguma modificação no processo de trabalho, essa pessoa vai ser a primeira que vai ter que se adequar, que vai ter que alterar, tá? Então, ela precisa também ser ouvida, não dá para esquecer disso. Outro ponto importante nesse processo, na visão da mesma autora, é a avaliação que os participantes fazem do evento por intermédio de resposta a um questionário de pesquisa de opinião, que eu acabei de mostrar para vocês. O resultado da tabulação indicará até que ponto os objetivos iniciais foram atingidos e até que ponto precisam ser modificados para o próximo evento. E aqui é que mora a última parte desse nosso conceito, tá? Qual é a última parte? A gente pegar todo aquele trabalho, todo aquele esforço que a gente teve para definir os nossos objetivos, para definir o que a gente esperava daquele evento e ver se a gente atendeu, né? Finalmente, conseguimos atender? Conseguimos chegar, então, no fim, com uma avaliação positiva, né? Que é o que a gente espera, né? Ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou lá fazer as coisas e vai dar tudo errado. Não, a gente já vai positivo, a gente quer que as coisas deem certo, então a gente se esforça. Mas tem vezes que passa alguma coisa despercebida, então a avaliação serve para isso, tá? Em qualquer aspecto. Então, eu já estou, adivinhem vocês se não, já estou com a tarefinha de vocês prontinha, daquele jeitinho que vocês adoram, tá? Prontinha para vocês realizarem. Vou encaminhar aqui, para quem não está lá no grupo, e vou encaminhar no grupo também para vocês realizarem. Então, quem por acaso não fez de alguma das outras semanas,
me chama, que eu já mando o link de novo da semana para você fazer, tá? E aí deixa tudo bonitinho as tarefas, porque lembrando, vale presença, vale nota, tá? E aí, qualquer dúvida pode me chamar lá, a gente pode trocar uma ideia lá no grupo também. Aproveitar para desejar um bom restinho de semana para vocês e fiquem ligados e acompanhando o nosso grupo lá, tá bom, pessoal? Tchau, tchau e um abraço.